confesso que para mim encontrei muita surpresa ao me debruçar sobre esse texto e recorrer à historicidade desse fato, e eu comecei a me identificar com essa situação. E eu percebi claramente que o que aconteceu foi inevitável. E trazendo para nós, as tempestades que acontecem na nossa vida são da mesma forma, inevitáveis. Os discípulos eram homens que costumeiramente estavam no mar. Os discípulos conheciam os sinais do tempo. Eles sabiam quando algo diferente ia acontecer. Mas, infelizmente, foram pegos de surpresa porque as tempestades da vida são inevitáveis. A segunda consideração que eu preciso fazer antes de entrar naquilo que propriamente eu quero dizer aqui esta noite é que as tempestades também são inesperadas. Ninguém espera tempestade na vida. Ninguém espera um problema insolúvel, uma enfermidade incurável. Ninguém espera um caso sério na sua vida. Ninguém agenda isso e ninguém se programa para isso. Toda tempestade na nossa vida é inesperada. E a terceira consideração que eu preciso fazer sobre as tempestades é que toda tempestade na vida de alguém é inadministrável. O que quer dizer com isso? Coisas, às vezes, do nosso cotidiano tornam-se tão difíceis de se resolver e são coisas que a gente tem até tato, a gente tem até contato com aquilo, a gente até sabe lidar com aquilo, mas quando acontece uma tempestade, parece que a gente desaprendeu tudo, ninguém sabe nada. As tempestades são inadministráveis. Os discípulos eram peritos. Os discípulos, a maioria deles conhecia o mar, mas quando a tempestade surgiu, quando aquele vento surgiu, a tempestade foi tão difícil de ser contornada que eles entraram em desespero. Quem está entendendo, diga amém. Assim é na nossa vida. Agora existem 3 perguntas neste texto, queridos, que me chamaram a atenção. E eu quero aproveitar o tempo e pelo menos uma ou duas delas discorrer um pouquinho com os senhores aqui nesta oportunidade. A primeira pergunta, quem faz no texto são os discípulos a Jesus. Preste bem atenção, porque nós vamos nos identificar muito com os discípulos, apesar de vivermos milhões de anos de diferença, apesar de estarmos num tempo completamente diferente. O comportamento dos discípulos é parecido com o nosso. Preste bem atenção. Os discípulos fazem uma pergunta a Jesus. Se você quiser recorrer à sua Bíblia, você vai encontrar essa pergunta no versículo 38. Os discípulos olham para Jesus aterrorizados e dizem assim: Mestre, não te importa que pereçamos? E eu comecei a analisar essa questão e o Espírito Santo me fez entender coisas importantes aqui. Preste bem atenção. Por que que os discípulos fazem essa pergunta, que além de pergunta era uma censura, era uma crítica ao comportamento de Jesus? Por que que os discípulos questionam a Cristo dessa forma? Preste bem atenção. A resposta para esse comportamento do discípulo é a seguinte: primeiro, os discípulos não conseguiam, preste bem atenção, guarde isso no seu coração, os discípulos não conseguiam conciliar a obediência a Jesus ao estabelecimento de uma tempestade. Se você olhar para a sua Bíblia no versículo de número 35, você vai ver Jesus propondo aos seus discípulos passar de uma margem para outra do lago. E quando os discípulos estão nessa situação inesperada,
quando os discípulos estão vivendo este momento de muito medo, de muita ansiedade, de muita preocupação, de muito desespero, os discípulos olham para o comportamento de Jesus e eles não entendem como pode acontecer algo similar se eles estão obedecendo a ordem de Jesus. Na nossa vida as coisas funcionam mais ou menos assim. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você nesta oportunidade. Existe uma doutrina falsa que está sendo difundida por aí, que nós conhecemos ela como teologia da prosperidade. Ela prega uma vida regalada, abastada, uma vida totalmente isenta de inoportunos, de intempéries, de problemas, de dificuldades, de enfermidades. Só que isso é utopia, isso não existe, isso é mentira, isso é ilusão, isso é engano. A Bíblia diz que nós teríamos aflições no tempo presente, mas a verdade é que Jesus está no comando, na direção de tudo. E quando os discípulos percebem que obedecer a Deus, fazer o que Jesus manda, não significa isenção de dificuldades, eles ficam assim como eu e você. Quantas vezes você já olhou para o céu e disse assim: Deus, tu não está me vendo? Deus, tu não está notando a minha vida? Deus, tu não está vendo o que está acontecendo com a minha família? E alguns de nós dizimam na casa de Deus, alguns de nós frequentam cultos semanais, alguns de nós leem a Bíblia, oram, buscam a Deus, e mesmo fazendo tudo, mesmo lendo na cartilha do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, ainda acontecem coisas na nossa vida que nós não conseguimos razão e justificação para elas. Talvez você esteja se perguntando assim: mas irmão Tiago, por que Deus faz esse tipo de coisa? Que Deus é esse que permite essas coisas acontecerem na vida dos fiéis? Escute o que eu vou te dizer. Sabe, pastor Roberto, que aqui hoje existem muitas pessoas que só chegaram aqui porque o vento bateu a porta da sua casa. Sabe, pastor, existem pessoas aqui que nunca falaram em Deus, mas hoje oraram aqui. Existem pessoas aqui entre nós que, se a vida delas fosse apenas um mar de rosas, elas nunca estariam com Deus, não fariam questão de invocar o nome do Senhor, mas por isso Deus permite situações inoportunas. Sabe por que Deus permite acontecerem coisas como essa na nossa vida? Porque Deus tem uma maneira didática, pedagógica, de trabalhar muito diferente da nossa. Sabe o que Deus quer dar a você? Lições espirituais. Sabe o que Deus quer dar a nós? Experiências com o seu poder e a sua glória. Sabe o que Deus queria que os discípulos fizessem? Deus queria que os discípulos experimentassem da fé, do poder da crença absoluta no nome do Senhor Jesus. É por isso que Deus permite coisas como estas acontecerem na nossa vida. Se você ler Êxodo capítulo 3 e você entrar no capítulo 4, você vai ver Deus quase que discutindo com Moisés acerca do chamado de Moisés. Deus faz coisas ali que eu não vejo Deus fazer em outra ocasião. Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu te escolhi, eu quero que você vá tirar o meu povo do Egito. Aí Moisés diz assim: oh Deus, eu não vou não, porque eu não posso, eu sou um homem difícil de falar, eu sou tímido, não é para mim esse negócio não. E Deus convence Moisés, Deus chama Moisés, Deus faz milagres. Quando parece que Moisés vai aceitar, Moisés diz assim: Deus, não é para mim não. E Deus quase que se irrita com Moisés, mas Deus insiste tanto com Moisés que Moisés vai. Sabe qual é a primeira grande dificuldade de Moisés diante daquele ministério?
mar vermelho à sua frente. Sabe o que isso significa? Deus te chamou para viver esta obra. Deus te escolheu para viver o cristianismo. Deus te escolheu para viver a sua vontade. Deus te chamou para o exercício da obediência. Mas nesse caminho, Deus vai te dar muitas lições. Deus vai te provar durante esse caminho o seu próprio caráter, os seus atributos. Deus vai se mostrar a cada um de nós à medida da nossa caminhada. E quando Moisés está diante da sua primeira grande impossibilidade, Deus faz um grande milagre mostrando o seu poder. Eu não entendo Deus, mas eu sei que Ele tem uma maneira de nos ensinar alguma coisa. A segunda razão, porque os discípulos questionaram Jesus, é a mesma razão que nós. Preste bem atenção. Eles não conseguiam conciliar a urgência deles com a demora do socorro divino. Como está a sua vida? Como você está? Às vezes você olha para você mesmo e chega à conclusão, baseado na sua própria ideia, nos seus próprios pensamentos, que Deus está atrasado. A gente tem o hábito de nos imaginar equivocadamente mais sábios do que Deus. Nós temos o costume de imaginar que os nossos planos são mais corretos, mais precisos, mais eficazes do que os planos de Deus. E essa é uma grande inverdade. Deus sabe de todas as coisas. E Ele não se atrasa e Ele não faz as coisas adiantada. Tudo o que Deus faz é na hora certa, no momento certo. Espere em Deus. Confie no Senhor. Saiba que Ele está no comando da sua vida. E o teu trajeto pode ser um trajeto difícil, pode ser um trajeto doloroso, pode ser um trajeto de muitas dificuldades. Mas escute o que eu vou te dizer: você vai parar no porto seguro. Você e a sua família não vão ficar à deriva. Deus vai fazer algo surpreendente e novo na sua vida. Quem entende isso, diga amém. Os discípulos olharam para aquela situação e disseram assim: tá, o que Jesus está fazendo dormindo na polpa desse barco? Por que Jesus não se desperta antes que a gente vá a pique? Só que Jesus estava provando a fé dos discípulos, e quando Jesus prova a nossa fé, nós chegamos até o limite da nossa paciência. Preste bem atenção, quando nós somos provados por Deus, nós chegamos até o limite das nossas condições. Quando Abraão subiu aquele monte com o seu filho para imolar, a Bíblia diz que Abraão levantou o cutelo. Era o último minuto, era o último suspiro, era a última fração de tempo. E naquele momento exato, Deus bradou do céu e disse assim: Abraão, não faças tal, eis aí o cordeiro que vai suprir a tua necessidade. Escuta o que eu vou dizer sobre a sua vida. Se você tem fé para crer nisso, levante sua mão para o céu. Deus vai suprir a tua necessidade no momento e na hora certa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A terceira razão porque os discípulos questionaram Jesus é porque eles não conseguiam admitir estar em crise e ter o silêncio de Deus. O silêncio de Jesus. Ah, não existe coisa pior do que você estar atravessando um problema insolúvel, um problema sub-humano, um problema que, na ótica dos especialistas, na visão humana, já é caso perdido. Não tem coisa pior do que quando você enfrenta situações como essa. Deus se cala. Não tem nada pior do que isso.
Porque dos homens você já sabe que não pode esperar nada. Aí quando você espera o milagre, o socorro divino, quando você espera a intervenção do sobrenatural de Deus na sua vida, você percebe que até Deus se cala. Os discípulos estavam enfrentando justamente essa situação. Escuta o que eu vou te dizer. Deus se cala. Deus às vezes nos deixa sozinhos, em silêncio. Porque Ele está experimentando a nossa fé. Escute o que eu vou te dizer. Ter fé em Deus, quando você o sente todos os dias. Ter fé em Deus, quando você ouve Deus falar com você a todos os momentos. Ter fé em Deus, quando você está passando pelo momento mais feliz, profissional, emocional, familiar, espiritual da sua história, da sua vida. Ter fé em Deus, quando as coisas correm bem, até os ímpios têm. Até os infiéis têm. Agora, ter fé em Deus, quando as evidências são à luz da ótica humana, são de que Deus não está perto. Ter fé em Deus quando você não tem aonde se escorar. Ter fé em Deus quando você não tem nenhuma alternativa. Essa é a fé que mais agrada a Deus. E eu vou te dizer algo que talvez você não tenha ouvido ainda. A preocupação exacerbada, aquela ofegância espiritual, aquela ansiedade demasiada, desagrada, desonra a pessoa de Deus. Mas quando nós, diante da dificuldade, diante da crise, diante do inoportuno, diante das nossas fragilidades, cantamos louvores a Deus, exaltamos o nome do Senhor, pregamos a sua palavra, levantamos mãos para o céu, o Senhor olha do céu e diz assim: eu não estou me fazendo revelar, mas Ele está me vendo. Quem está entendendo isso, diga amém. Sabe quando Deus se sente honrado? Quando Ele deixa você sozinho, como deixou Jó. E além de Jó estar sozinho, sem família, sem saúde, sem dinheiro, Deus ainda faz 16 perguntas para Jó. E não responde nada. Sabe o que é isso? Deus provando para Satanás e Deus deixando um legado para todos nós. Jó é o símbolo de um homem piedoso, temente, íntegro, santo e que me ama acima de todas as coisas. Quem tem essa fé no nome do Senhor? Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou terminar já. A segunda questão, quem faz, é Jesus aos discípulos. Jesus olha aquela situação e resolve responder aos discípulos com um questionamento. E Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eu pergunto, por que que Jesus interroga os discípulos dessa forma? Por que que Jesus diz isso para nós hoje? Por quê? Preste bem atenção. Jesus interroga os discípulos como se os discípulos não tivessem o direito de estar com medo. Mas por que que Jesus imagina isso? Por que que Jesus está sugerindo que os discípulos não deveriam temer, mesmo atravessando um período muito difícil de suas vidas? Preste bem atenção. A primeira razão porque os discípulos não deveriam ter medo, na ótica de Jesus, é por causa da promessa de Jesus. Quem foi que disse: passemos de uma banda para outra do mar? Quem foi que te fez a promessa de vitória?
Quem foi que te disse, não uma nem duas, mas já te falou diversas vezes que tem um plano na tua vida, que tem um projeto na tua família, que tem um negócio com você, mesmo que você não tenha o deslumbramento total do plano de Deus? Creia nesta promessa. Acredite nesta palavra. Jesus está olhando para os discípulos e dizendo assim: ei, vocês não creem em mim? Vocês não acreditam na minha promessa? Vocês não creem na minha palavra? Oh, meu Deus. Acredite naquilo que Deus te prometeu. Eu conheço um Deus que não promete facilidades, Ele não promete aquilo que é fácil. O meu Deus só promete aquilo que é impossível. O Deus que eu sirvo não nos promete algo que o dinheiro compre, algo possível, algo que com os próprios recursos e méritos e planejamentos nós podemos obter. O meu Deus, segundo as suas infinitas riquezas, Ele nos promete sempre algo acima da nossa expectativa. Agora escute o que eu vou te dizer: nenhum plano de Deus cai por terra. Nenhuma palavra de Deus é dada ao ermo. Nenhuma palavra de Deus é vazia, é infrutífera, é inoperante, é ineficaz. Não, Senhor, a palavra de Deus é poderosa e ela vai gerar efeitos. Oh, aleluia. Acredite nas promessas de Deus para você e para a sua família. Não perca a fé e a esperança, o ânimo, a coragem, a disposição. Não perca a paz. Não se atribule a ponto de dizer assim: eu sou o filho bastardo de Deus, eu sou o filho que Deus ignora, que Deus despreza. Não pense isso. Deus está trabalhando contigo, trabalhando em você, e em algum momento da sua vida, no momento que você menos esperar, em algum momento, você vai ser surpreendido com o cumprimento da palavra de Deus. A segunda razão, isso aqui é sério demais. Jesus olha para os discípulos e diz assim: como é que vocês não têm fé? Homens tímidos. Se eu estou aqui no barco com vocês. Jesus estava no barco com os discípulos. E Jesus, olha, irmão, eu acho que Jesus se sentiu muito desonrado. Eu acho que Jesus, quando percebeu as lamúrias, as reclamações, as tristezas, os choros, as murmurações, Jesus olhou e falou assim: esse pessoal não está percebendo que eu estou aqui, não? Irmão, se você olhar só o capítulo 5, o capítulo 4, Jesus fez ali milagres suficientes para os discípulos crerem nele e acabou. Só que os discípulos estão atravessando um mar, são submetidos por uma tempestade e já começam ignorando a presença de Jesus e vivendo uma vida de incredulidade. Escute o que eu vou te dizer. A incredulidade impede a ação de Deus nas nossas vidas. Creia tão somente no Senhor. Acredite nele. A Bíblia diz que Ele nos prometeu, quando foi assunto aos céus, disse aos seus discípulos, e essa promessa se estende a nós. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero que você fique de pé comigo neste momento. Eu quero encerrar esta reflexão. A terceira razão por que Jesus sugere aos discípulos que eles deveriam ter fé. Terceira razão. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. É por causa da paz que Jesus sentia estando naquela embarcação. A paz que Jesus sentia em meio aos problemas sugere aos discípulos algo. E Jesus esperava que os discípulos
captassem isso. Só que os discípulos não entendem isso. Deixa eu te dizer algo aqui. Olhe bem para mim aqui, por gentileza. Preste bem atenção em mim. A paz de Jesus é a paz que excede todo o nosso entendimento. Deixa eu te dizer algo para ficar isso bem sedimentado e guardado no seu coração. Preste bem atenção aqui em mim. O trono de Deus, se é que isso é literal, eu não sei se é literal ou se é simbólico, mas eu sei que Deus está no governo. Mas o trono de Deus, preste bem atenção, vou dizer assim para que você possa imaginar. Deus no trono da eternidade, preste bem atenção. O trono de Deus está acima de qualquer intempérie. O trono de Deus está acima de qualquer problema. A crise mundial não desestabiliza o trono do nosso Deus. Os problemas que você enfrenta não tiram a paz do nosso Deus. E Ele quer que eu e você gozemos da mesma paz que Ele tem para dar. Por isso Ele disse aos seus discípulos: não se perturbem, tenham a paz que eu tenho, e vocês vão viver alegremente. Oh, aleluia. Eu quero encerrar esta reflexão. Eu estou falando a pessoas que estão passando por momentos singulares na sua vida. Eu estou falando com pessoas aqui esta noite que estão atravessando períodos da sua vida de muitos questionamentos e interrogações. Mas eu quero primeiramente convidar estas pessoas a virem à frente neste momento, porque é com elas, mais especificamente, que Deus está falando aqui agora. Só as pessoas que estão atravessando uma tempestade na vida. Não perca tempo, saia rápido do seu lugar. Eu sei que Deus falou com você. E esta noite o Espírito Santo de Deus quer que você saia daqui nas asas do seu espírito. Deus quer que você saia daqui esta noite com fé, com convicção, com confiança, com certeza. Se possível for, eu gostaria de, acompanhado desse grupo, cantar aquela canção Sobre as Águas. Só as pessoas que estão atravessando um momento de extrema dificuldade, venham à frente dele. Ah, sim. Os que estão na campanha também, por gentileza, venham todos agora. Os que estão na campanha, saia do seu lugar e venham ao altar do Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Pode chegar aqui mais à frente para dar espaço para outros. Faz esse favorzinho para nós. Isso. Chega bem pertinho aqui, para que os irmãos possam chegar perto de você lá atrás. Isso, venham todos. Preste atenção aqui, porque eu tenho algo para deixar para você guardar no seu coração. Nesta ocasião, Jesus está na popa do barco. Jesus se levanta, Jesus para o vento, para a tempestade, dá uma lição nos discípulos, e depois os discípulos fazem a terceira pergunta do texto. E essa pergunta já não é a Jesus, e também não é de Jesus para os discípulos, é dos discípulos para eles mesmos. Os discípulos olham uns para os outros e dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Jesus acalma a tempestade numa outra ocasião. Presta bem atenção. Jesus está no monte orando, quando percebe que os seus discípulos estão na calada da noite, atravessando um momento de muita tensão. Jesus faz o seguinte, sabe o que Jesus faz? Jesus sai do monte, Jesus desce no nível do mar e Jesus anda sobre as águas. Sabe o que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Aquilo que te causa medo, aquilo que tira a tua paz, aquilo que te desestabiliza, está sob o meu comando. Eu ando por
cima, eu governo, eu dirijo, eu é que estou na direção de todas as coisas. Oh, aleluia, não há razões para você temer, não há razões para você se preocupar, não há razões para você pensar que está sozinho, não há razões para você perder a esperança, não há razões para você perder a fé, não há razões para você abrir mão da família, não há razões para você voltar atrás. Deus está contigo, Deus está te vendo, Deus está te olhando.